Na penumbra dos dias corridos e da rotina incansável, onde as páginas da vida se desdobram para revelar os segredos de uma vida que se transforma, uma nova corrente de graça e espiritualidade surge entre aqueles que veem a vida passar com a intensidade do fogo do Espírito Santo. Em uma noite como esta, na luz da lua, das estrelas, das lâmpadas e das velas, nascia um brilho ainda mais intenso, a luz do coração dos jovens. Foi uma universidade como essa nos Estados Unidos que nasceu um novo movimento, a Renovação Carismática Católica, que vai muito além da religião, mas um estilo de vida. Olha, hoje dentro do Maranatá eu faço parte do Ministério de Música, do Ministério de Comunicação e também estou adentrando de um modo devagar dentro do Ministério da Pregação. E de modo geral, como todo mundo, assim, todas as funções que tem ali, eu também costumo ajudar, mas são esses três de modo especial: a música, a comunicação e a pregação. E eu vejo que através, assim, de um jeito mais jovem, tanto da estética quanto no jeito de falar, tem sido uma forma de alcançar mesmo os jovens. Eu recebi um testemunho uma vez que um dos nossos irmãos fez o retiro por uma breve brincadeira que eu fiz com ele, no momento da animação ali e tudo mais. Então, assim, esse jeito de saber chegar em cada jovem, em cada pessoa, tem feito como posso dizer assim, uma grande ponte para que ela chegue até Jesus, através da música, sempre buscando melhorar o canto, as ministrações, na pregação. Um bom pregador é aquele que busca viver aquilo que prega, né? Então, busco viver uma vida de santidade e, por último, mas não menos importante, dentro da área do design é assim, tendo sempre de uma maneira chamativa alcançar os jovens, pois hoje nas redes sociais nós sabemos que tem muita coisa que vem para agregar, mas como vem também para diminuir, para atrapalhar. Então, em toda a arte, todo vídeo, tudo aquilo que eu posso fazer, eu busco fazer como se fosse para mim, algo que viesse acrescentar para mim, embora seja para Deus. Então, assim, tudo que eu pego para fazer, eu busco fazer com amor, com fidelidade, porque, assim, Jesus foi assim, né? Quando ele se entregou na cruz, ele se deu por inteiro. Então, eu penso que também tem que ser assim. É difícil, não é fácil, mas o sentimento, assim, de realização, de ver que através de um sim, muita coisa pode ser realizada, é assim o que me motiva e que me dá esse gás para continuar. Através da renovação, através do Maranatá, eu descobri muitas coisas que eu tinha potencial para fazer, vamos assim dizer. O design, por exemplo, que é um trabalho que eu levo hoje também fora do trabalho voluntário dentro da igreja, a relação com a minha família, com os amigos. Graças à renovação carismática, eu aprendi a amar o próximo, a ter um respeito e um zelo maior, que antes talvez não tinha. Eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa, mas quando a gente entende que o outro é filho de Deus, que ele é sagrado aos olhos do Pai, a gente passa a ter como posso dizer, uma vivência melhor. Então, assim, a renovação carismática, hoje, a minha mãe fala, ela vê, assim, a diferença do Jonathan de agora pro Jonathan de antes, quando não estava a fundo dentro da renovação, quando não conhecia a fundo esse movimento. E eu não sou o único, mas todos que passam, mesmo que hoje não estejam mais dentro da renovação, eles continuam vivendo a graça que Deus mandou para eles dentro da renovação carismática. Porque assim, uma vez que a gente recebe o Espírito Santo, a gente pode sim passar a não pedi-lo, mas que ele continua com a gente, consequentemente continua, e aquilo que Deus faz de bom mantém, porque assim, Deus ele não pega de volta os dons que ele nos dá, a gente que para de usar. Então assim, eu não sou nada nem ninguém, então aquilo que eu vejo que Deus me dá e eu posso utilizar, eu busco assim, sempre com honestidade, com humildade, e assim, sempre através daquilo que talvez, não necessariamente a gente precisa falar de Deus, mas sempre mostrar Deus através das ações, sem falar o nome de Cristo, sabe? Quando a gente busca ser uma boa pessoa no âmbito social, ali a gente prova que assim, Deus não está apenas dentro da igreja, mas sim também em cada um de nós que vive uma vida em sociedade. Na época a gente tinha muito testemunho, né? De pessoas assim, por exemplo, jovens que estavam na droga. E do nada, que a gente sabe que a recuperação da dependência química é difícil. E quando eram batizados no Espírito Santo, as vidas eram transformadas. Tipo, jovens que estavam na droga, na bebida. Bebida é um dos vícios mais difíceis
vidas desregrada, sexualidade muito mal vivida, né, descontrolada, e as vidas eram transformadas, a pessoa não era mais a mesma, então não tinha essa discriminação. E a gente vendo as vidas dos jovens cada vez mais transformadas, e a felicidade, a paz, a alegria, a tribulação, os sofrimentos, as dores, as perdas, que é normal no ser humano, né? Porque a gente é batizado no Espírito Santo, a gente não vira um extraterrestre. A gente continua de carne e osso, então sofrimento, luta, mas a gente via assim, aquele testemunho de vida que nada derrubava. E isso me atrai muito. E como eu trabalho em escola, né, eu sou professor de matemática, estou na coordenação pedagógica de escola, lido com juventude, sempre trabalhei por causa de um dos dons que o batismo do Espírito Santo provocou em mim foi a música. Eu tenho a musicalidade no sangue desde criança, e herdada dos meus pais, né? Meu pai era músico, e então isso daí foi um dos pontos altos que eu trabalhei sempre com juventude, tanto no meu serviço na escola, eu trabalho com ensino médio, Fundamental 2, e também sempre lidei com jovens dentro da renovação. Já fui coordenadora de Ministério Jovem, de música, passei por várias etapas e até hoje eu tenho um amor muito grande, eu me identifico muito com o público jovem. E eles veem em mim, né? Eu falo que eu sou uma jovem mais avançada. A gente continua eternamente jovem, raigando na alma, né? Então, assim, o tempo passa, mas o fervor, a alegria, e aí nisso a gente se identifica muito, né? Porque a alegria, o despojamento, a garra dos jovens, com o batismo do Espírito Santo, meu Deus do céu, ninguém segura essa juventude. O movimento carismático apresenta uma nova forma de se perceber e expressar o amor divino, agindo como igreja em saída e sinodal, e indo ao encontro daqueles que realmente precisam de uma mensagem de esperança. Por este motivo, as ações e a relevância social da renovação carismática têm sido reconhecida até mesmo por aqueles que não pertencem ao movimento. Precisamos lembrar de Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, que ele dizia que nós estamos na era pós-moderna. E na era pós-moderna há muita fluidez, ou seja, as pessoas estão em busca ainda de um processo identitário, não se reconhecem, não se percebem. E a renovação carismática católica, com a mensagem que ela tem trazido, ela tem sido um foco de encontro, um ponto de encontro da identidade dos jovens católicos que não encontravam uma referência para que pudessem seguir. O Emílio Durkheim, ele estruturando a sua percepção sobre as transformações sociais que estavam ocorrendo ali no final do século XVIII, início do século XIX, ele percebeu que a coesão social ela era fruto de pontos de convergência, de ideias entre as pessoas. Então, a partir do momento que o jovem percebe a presença de uma ideia que lhes inspira, a presença de uma ideia que os impulsiona, há um ponto de encontro entre eles. E esse ponto de encontro vai criar neles, no seu imaginário, uma ideia de consciência coletiva, de pertencimento a algo. E ao se sentir pertencendo a algo, eles também acabam, de uma certa maneira, sendo protegidos de espaços que não são positivos para eles. Por exemplo, o jovem que encontra uma bandeira de fé, de santidade, a exemplo do programa da Renovação Carismática Católica, o PHN, por hoje eu não vou pecar, por hoje eu não vou transgredir, isso traz para o jovem uma certa proteção para, por exemplo, eles se distanciarem do mundo das drogas, do mundo da prostituição, dos exageros próprios da vida do adolescente e do jovem. Então, por isso que eu vejo assim que é um grande desafio hoje para a renovação carismática católica, dentro do espaço político, religioso, e aqui uma abordagem delicada de se fazer. Eu fazia ainda há pouco uma reflexão com alguns colegas aqui, dizendo exatamente isso,
A renovação carismática surge em 67, aproximadamente. Surge numa visão com uma influência fortemente protestante. E aí o olhar que se faz dentro da própria igreja é de héreges dentro da própria igreja. Tem toda uma discussão com o Papa Pio, e que isso vai gerar outras discussões, mas o que acontece é que a renovação carismática católica, ela preencheu um vácuo que existia, que estava sendo preenchido pelo protestantismo pentecostal, que atraiu muitos jovens com essa experiência mística do chamado carisma, por isso o nome carismática, né? Do espaço do carisma. E quando a renovação entra com essa mesma proposta, ela consegue convergir jovens católicos desiludidos para essa experiência, uma experiência de busca de santidade, uma experiência de busca de volta à palavra de Deus, uma experiência mística de curas e milagres. Isso trouxe para essa juventude católica uma nova esperança dentro da própria igreja. E aí eu vejo um pouco de semelhança, me permita falar, do que aconteceu na Reforma Protestante, o surgimento da Contra-Reforma, com a ideia também da renovação carismática católica, surgiu como uma espécie de contra-conservadorismo no aspecto teológico. Então, sociologicamente, o que ela está contribuindo? Está contribuindo para um novo refletir dentro da teologia católica também. Então, eu acredito que o papel da renovação carismática católica é profundamente histórico e que ainda será produto de muito exame, de muito estudo, inclusive acadêmico, sobre os reflexos sociais que ela tem causado. A Igreja Católica está intrínseca à sociedade. Diante disso, os movimentos do catolicismo, como a renovação carismática, impactam diretamente o meio social. E para entendermos melhor isso, basta olharmos ao nosso redor. Então, hoje a gente tem, né, como foi citado, o terço nas casas, e não apenas o terço nas casas, mas assim, toda necessidade que precisam e recorrem ao Maranatá, a gente busca estar ali dando auxílio para ajudar. Como uma das missões que nós tivemos na cidade de Lagoinha, a gente fez visita nas casas, ali atendeu com oração e com outras ações também. A gente se pedir para que varra uma casa, para que vá no mercado, qualquer coisa que peça para nós temos essa disposição de fazer, assim como Jesus também fez, como os apóstolos fizeram, porque assim, o evangelizar está muito mais além do que só pregar em si a palavra de Deus. Ela é importante, mas as ações também são necessárias. Então, basicamente, a gente faz de tudo um pouco, basta nos procurar, que a gente esteja ali para ajudar. Ao adentrar o universo do campo de estudo da teologia, com as perspicazes reflexões a respeito da RCC, é possível ampliar a compreensão diante de toda a complexidade de algo invisível, mas perene, a fé. A gente tem que lembrar que a fé, ela parte sempre de uma experiência pessoal, de alguém que faz uma experiência com um outro alguém. Então, a Bíblia, desde o seu princípio, a gente vê que ela é repleta de experiências de fé das mais incríveis e das mais simples. Então, desde o profeta que faz um encontro espetacular, até o camponês que faz aquele encontro no cotidiano. Então, a fé, para a teologia, é uma experiência de encontro. Então, quando a gente trata do jovem, o jovem nada mais é do que um ser de encontros. O jovem gosta de se encontrar, de estar com o grupo. E por isso, quando a gente pensa nessa dimensão, estar vivendo a fé, para o jovem é viver em grupo. O jovem não consegue conceber uma fé que é separada da dimensão grupal. E a gente pode até brincar com essa expressão, né? Que o jovem ele é de tribo. É a expressão até que a psicologia usa para falar do jovem, né? O jovem ele gosta de tribos. Então a fé, a partir do conceito da teologia, ela é essa experiência individual, mas para o jovem ela parte de uma experiência individual e se replica no grupo. Então, o jovem é chamado a ter esse acompanhamento da sua vida espiritual, também como principal, como ponto de partida daquilo que ele faz, daquilo que ele exerce enquanto um membro de um movimento, mas também da sua vida social, né? Como que essa vivência eclesial lá do grupo, da oração, do momento de adoração, do louvor, influencia a sua caminhada. Então ele é chamado a viver uma vida, uma conversão total, é uma mudança de mentalidade. Tem uma expressão grega muito forte que diz para isso, né, que é a metanoia, ou seja, a mudança de mentalidade.
O jovem não pode ficar na superficialidade, eu fiz um encontro, tá tudo certo, eu rezei, tá bem, tá maravilhoso. Não, a renovação ela preza também por esse acompanhamento para a vida social, por que não? Um movimento eclesial com embasamento social e teológico nos mostra que a igreja vai além das quatro paredes. Ela transcende o templo e possui alto poder de transformação social.